Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à unidade 3. Hoje a gente vai trabalhar com um tema muito interessante, que é a cartografia temática. A cartografia temática, gente, ela tem como herança as convenções cartográficas convencionais, fixas. Aquelas que a gente aprendeu na graduação das convenções cartográficas e mapas topográficos, por exemplo. É a partir delas, dessas convenções, que a gente gera a nossa cartografia temática, né? Só que a cartografia temática, ela tem como simbologia, a gente trabalha com três conceitos basicamente. A gente trabalha com o ponto, que o ponto é onde a gente pode marcar a posição de algum lugar. Por exemplo, eu posso ter um ponto de ônibus onde eu queira representar aquele ponto de ônibus, ou um poste. Então, eu vou usar um símbolo, né, dentro das convenções cartográficas e vou pontuar, eu vou colocar ali naquelas coordenadas x, y, aquele ponto de ônibus ou aquele poste. A gente tem a linha. A linha, ela é usada para quê? Para a gente marcar uma direção, por exemplo, uma estrada ou uma posição. Quer dizer, qual é o local daquela estrada? Para isso, a gente se utiliza a linha. E depois a gente tem a área. A área é quando a gente quer ter uma extensão de algum fenômeno que a gente queira representar. A sua direção também, como a sua posição daquele fenômeno. Mas a cartografia, para a gente fazer essas representações, a gente se utiliza da forma, quer dizer, a fórmula daquele ponto, ou daquela linha, ou daquela área que eu quero trabalhar. O tamanho, a gente usa como variável visual para representar. A orientação, a cor, a gente utiliza muito da cor nas representações temáticas. O valor e a granulação. Para tanto, os mapas temáticos, a gente pode dividir eles em qualitativos, quantitativos, ordenados ou dinâmicos. As variáveis visuais, né? Quando a gente se fala que elas são qualitativas, o que representa isso? Qualitativa quer dizer que leva em conta a diversidade dos objetos e dos elementos dentro desse mapa. A gente faz uma diferenciação entre a sua natureza ou tipo. Então, olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Por exemplo, quando a gente está produzindo um mapa qualitativo, quando a gente usa a escala nominal, por exemplo, a gente quer diferenciar A de B. Então, por exemplo, eu posso fazer um mapa de sexo, aonde está representada a população masculina ou feminina, ou de cor, ou de raça, assim por diante. Quando eu uso, né, dentro da representação qualitativa a escala ordinal, eu comparo já com algum grau de precisão. Então, diferente da escala nominal, onde eu estava diferenciando entre masculino e feminino, agora eu quero criar uma hierarquia, né? E a gente usa muito essa escala ordinal para quando a gente quer fazer uma hierarquia também. Então, por exemplo, instrução. Eu quero separar nesse meu mapa quem é que tem nível fundamental, nível médio, ou ensino superior, ou pós-graduação, né? Então, por isso, aí nesses casos, a gente usa a escala de medida, a ordinal. Bom, então, a gente também pode usar os mapas quantitativos. O que seriam os mapas quantitativos? Bom, os mapas quantitativos são aqueles que levam em conta a grandeza dos elementos representados. Tamanho, quando a gente quer fazer proporção, né? É para isso que existem os mapas quantitativos. Então, eles podem ser de uma relação discreta. O que é isso? Que ocupa um lugar e espaço no tempo. Por exemplo, número de filhos, número de carros, número de domicílios assistido por esgoto, por exemplo, e assim por diante. Mas eu tenho de forma contínua.
De forma contínua seria quando eu tenho uma distribuição contínua dos fenômenos espacialmente. Eles ocupam uma área, percebe? Um volume, sem interrupção na superfície terrestre. Então, um exemplo bem prático disso são os mapas de temperatura, né? Eles estão espacialmente representados. Bom, gente, isso aqui é muito importante. O que não pode faltar no mapa? E como no final da disciplina você vai ter que elaborar um mapa, aprender e vai elaborar o seu primeiro mapa, talvez, é muito importante você saber o que não pode faltar no mapa, o que tem que ter nesse mapa. Então, título. O que é o título? O título é o que se trata esse mapa. O que ele é, onde, quando, né? A escala, gente, muito importante. Você pode escolher entre escala gráfica ou escala numérica, mas é a escala que vai dar a noção, para quem está lendo aquele mapa, a grandeza dos fenômenos que estão ali representados. A orientação. A orientação, você indica a posição daquele teu mapa. Então é comum você colocar o norte no mapa. Ou a grade. Quando você coloca a grade, ela já está dando uma orientação. Porque a linha que representa, ali representa o norte, né? A legenda é a parte mais importante do mapa. É ali que você vai gastar o maior tempo na elaboração do seu mapa, na elaboração final do seu mapa. Porque é ali que vão estar presentes as variáveis visuais que você utilizou para fazer o mapa. E ele vai ter que ser legível para que aquela pessoa que não entenda, seja um analfabeto em cartografia, consiga minimamente entender aquele mapa, né? E a gente sabe que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então é muito mais fácil você, através de uma legenda, através de um mapa, representar, por exemplo, o número de casos de dengue numa cidade, do que você apresentar apenas os números do caso de dengue por bairros, por exemplo, né? A fonte. O que é a fonte? Quer dizer, a origem das informações. Aonde você elaborou esse mapa, da onde que veio essas informações? E essas informações devem ser completas. Não deixa faltar dados. É melhor você pecar por excesso do que por falta. Então, todo o material que você utilizou é importante você colocar para que aquela pessoa que entenda, que leia aquele mapa, entenda de onde que veio aqueles dados, né? Por que você utilizou aqueles dados e assim por diante. O autor. O autor é aquele responsável pelo mapa, aquele que fez o desenho do mapa, ou fez o levantamento, ou fez a compilação, e é importante colocar todos os seus dados. E se você tiver o CREA, se você for um geógrafo, é importante você assinar uma RT sobre isso e colocar um número do teu CREA no mapa. Não esqueça que o mapa tem fé pública, né? E é muito importante que você, como um técnico, se você assinar, amanhã ou depois alguém pode contestar aquele teu mapa e você possa responder até judicialmente. Então tem que tomar muito cuidado na hora de elaborar um mapa. Os dados técnicos. Os dados técnicos são o quê? O sistema de coordenadas que você utilizou e o de referência que você utilizou. E é muito importante colocar todos esses dados minimamente mínimos, como lá nas cartas topográficas do IBGE, está lá todos os dados técnicos daquela carta. Por que isso é tão importante? Porque se alguém amanhã for utilizar esse teu mapa, ele precisa saber desses dados, porque ele vai estar usando um levantamento num sistema de coordenadas que pode ser diferente do seu e não vai bater. Então, ele precisa saber qual o sistema que você utilizou para ele poder depois utilizar aquele teu mapa. O órgão responsável pelo aquele mapa, né? No nosso caso, você vai colocar a OAB da Unicentro, né? Como é difícil didático, mas, por exemplo, se você trabalhasse no IBGE ou no IAP, você teria que colocar lá o órgão responsável pela execução daquele mapa. Por fim, a data. A data é muito importante, você tem que prestar atenção nisso. Veja bem, a data não é a data. É claro que você vai pôr a data que você fez esse mapa, né? Fiz agora. Mas se eu usei uma carta topográfica de 1970, eu tenho que colocar isso. Olha, os dados se referem a 1970. Eu só fiz a compilação, a edição agora, né? Porque o leitor não achar que esse mapa
é de 2015. Então, é uma outra coisa importante que você tem que prestar atenção na hora de você elaborar um mapa. Vamos lá? Vamos aprender mais um pouquinho. Gente, então olha só, quando eu estou trabalhando com mapas quantitativos e eu quero usar a variável visual, a linha, e eu estou trabalhando com a variável tamanho, olha bem, então quando eu estou trabalhando só com tamanho, eu posso, através da espessura da linha, diferenciar esse meu mapa através da legenda e o leitor desse mapa entender o meu mapa. De outra forma, na mesma variável visual linha, eu posso usar forma. Então, eu colocando o tipo de traço diferente dessa linha, eu consigo fazer uma diferenciação de classes e fazer essa representação no meu mapa. E por fim, a cor. Então, a cor, eu também, através da mesma variável visual que a linha, eu posso diferenciar vários elementos dentro do meu mapa. Aqui alguns exemplos de mapas para a gente ter uma ideia de como que é feita as representações. Então esse mapa, por exemplo, é um mapa quantitativo que ele usa as áreas, as zonas, para se fazer a sua representação. Nesse caso, são habitantes por quilômetro quadrado, né? Já esse mapa é um outro mapa também quantitativo, só que eu utilizei, nesse caso, um ponto. Então, através de um ponto, quer dizer, eu utilizei não, né? O IBGE utilizou, né? Um ponto, e através desse ponto ele diferenciou a população, a cor e a raça e o número dessa população pontualmente em todo o Brasil. Aqui um exemplo de um mapa qualitativo linear. Esse é um mapa rodoviário de São Paulo, onde, através da linha, da espessura da linha e da cor, o que ele faz? Ele faz uma hierarquia, né, do que é uma rodovia federal, uma rodovia estadual, né, o que é uma rodovia pavimentada ou não pavimentada. Um outro exemplo que eu trouxe para vocês. Um outro exemplo de um mapa qualitativo, usando área ou zonas, é esse mapa do clima do Brasil. Então, em várias zonas do Brasil, eu tenho aqui representado, através de áreas, o clima de cada região. Um outro mapa que eu trouxe como exemplo é esse sobre uma representação ordinal pontual. Então, através de pontos, aqui no estado do Paraná, é feita uma hierarquia urbana das cidades. Então, cada símbolo está representando, através da sua simbologia, do seu tamanho, que tipo de cidade que é, se é uma metrópole, se é uma capital regional ou não. Esse outro mapa que eu trouxe para vocês são sobre representações ordenadas linear. Então, através de linhas, estão ordenadas as classes das rodovias, o que é sua classe funcional, se é primária, se é secundária ou é terciária. Mais um outro exemplo que eu trouxe para vocês dessa teoria que a gente está vendo sobre a representação temática dos mapas. Outro mapa que eu trouxe aqui para vocês é sobre representação ordinal zonal, aonde, através da cor, eu mostro a distribuição do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Então, quanto mais escuro já é muito elevado, quanto mais claro é baixo o IDH. É uma outra forma de você apresentar, através de áreas, de maneira ordenada, um mapa qualitativo. E, por final, um mapa dinâmico, que mostra, através de uma representação linear, mas dinâmico porque ele mostra o fluxo, né, de migração, aonde for maior o tamanho do fluxo, então, que foi do Nordeste para o Sul e Sudeste do país, né? Uma outra forma de representação, que são os mapas dinâmicos. Espero que vocês tenham gostado da disciplina. Espero que vocês também tenham gostado das outras unidades. E eu estou à disposição de vocês nos fóruns e também na videoconferência, para qualquer dúvida. Um abraço e até logo.